garoto! Salva de palmas! Valeu, André! O André com a gente, por favor! Da Lusa Lions! Por favor, também compareça aqui ao palco, chegando da Lusa Lions! Beleza com os uniformes. É o Cabral, é tanto nome, cara. A lista com 80 nomes. Valeu, Cabral. Do Corinthians Steamrollers, Fernando Silva. O monstro. É outro monstro. Tem um outro monstro aqui. É, Fernandão. Vai caber todo mundo? São 10, hein, meu? Vamos pra cá. Eu saio do palco depois. Do Santos Tsunami, Felipe Pinheiro. Chega mais, Felipe. Também. Olha os uniformes aí, pessoal. Conhecer os uniformes. Bacana, né? Ponte Preta Gorilas. Também subindo aqui ao palco. Salve de palmas aí para qual o nome mesmo, por favor? Marcílio. Valeu, Marcílio. Chega mais. Do Ocelotes. É Ícaro Ciene. Olá, Ícaro. Eu já vou vir aqui assim, ó. Ah, pô, os caras são mais felizes. Do Moca Destroyers, Dionísio, vírgula, Choco. Tá popular, hein? Vê quando os caras estão mais populares, mais vídeos e tal. Do Diadema UD, Rafael Soares da Paz. Rafael. Do Palmeiras Locomotives, Renan Alves. Do São Caetano Bluebirds, Nicolas Henrico. Aí, todos os jogadores aqui com os uniformes, um mais bonito que o outro. Agora sim, vamos falar um pouquinho da disputa em si, do torneio. Vamos lá, Júnior, o pé. Vamos falar a respeito aí da fórmula de disputa, grupos, etc. e tal. Por gentileza, pessoal, ter uma visão geral do torneio. Júnior, que é um aí dos cabeças também. Vem aqui, Júnior, vem aqui que eu... Fica à vontade. Vai lá, Júnior. Joga a parte mais fácil para mim, modelo de gestão. Vamos lá. Na realidade a gente vem pensando isso desde o ano passado, tá? E de uma forma de tentar controlar tudo o que está acontecendo. Um controle positivo, é claro, um controle onde a gente consiga enxergar os defeitos e os erros e em cima disso tentar melhorar. Então a gente criou uma plataforma ao qual tem um plano sócio-atleta, a gente tem as transferências, todas elas controladas pelo sistema, pelos jogadores, o controle de frequência de treinos e, é óbvio, as inscrições para os jogos. E... Quer que eu fale tudo? Eu falo tudo. Não tem problema. Pode pular se quiser pular. Isso. Na verdade é o seguinte, gente, eu faço a separação por grupos, a gente tenta fazer uma equalização não só em qualidade técnica de equipes para ficar equilibrado, como também as distâncias de cada equipe dentro de cada grupo. Então, se vocês analisarem, tem grupos do interior separadamente em cada grupo, times do interior, desculpa, separadamente em cada grupo, times que estão entrando agora também separadamente em cada grupo. Então a gente tenta fazer uma equalização harmoniosa. E pode passar. Os jogos, como são definidos os jogos? Quando você
hipócrita aqui falar que é por sorteio, porque não é. Tá? A gente tem que equilibrar os jogos de uma forma que fique melhor para o público, tá? E que a gente possa ter uma quantidade grande de público no evento. Porque o evento é o mais importante para a STFL. Tá? O que é o jogo no evento? O jogo é simplesmente o motivo do evento. Tá bom? Esse é a ideia e o pensamento da STFL, tá? Desde sempre. Então, aí está a nossa tabela de jogos. Eu vou ficar falando as datas dos jogos, enfim, vai ficar aberto para quem quiser ver no Facebook, no site, nos canais de imprensa também devem divulgar isso. Tá bom? Esse ano vai ter um diferencial. Pode pular para a próxima fase. Ah, não tem? Então tudo bem, eu falo. O fim, eu falo. Tá aqui embaixo, os playoffs. O que acontece? Os dois primeiros colocados passam diretamente para a semifinal, tá? De cada grupo. E aí o segundo enfrenta o terceiro do outro lado, e o segundo do outro lado enfrenta o terceiro do outro lado, no que a gente chama de wild card. Tá bom? E aí os dois campeões vão para a semifinal, sucessivamente final. Tá? Nós fizemos esse modelo diferente, né, para poder ficar mais equilibrado o campeonato e dar mais dinâmica em todos os jogos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém da imprensa tem alguma pergunta sobre o modelo de gestão? Tá, vamos lá. O sistema de assim, ó, só para vocês entenderem, toda a plataforma, na plataforma é cadastrado todos os atletas, tá bom? E a transferência, a Liga determinou. E o que é a Liga? Só para todos entenderem, tá? A Liga é os 10 times, tá? Os 10 times centros, os 10 times conversam, os 10 times decidem. Tá bom? Nós determinamos que as transferências, elas são em duas janelas, tá? Mês de janeiro e mês de julho. Mês de janeiro, ó, melhorou, hein? As transferências, elas são feitas em duas janelas, tá? Mês de janeiro e mês de julho. E a Liga está preocupada, essa é uma preocupação maior da Liga, em manter a estrutura futebol americano. Tá? Qual é a preocupação da Liga? Cuidar com que todos os times existam. Então, baseado nesse pensamento, nós não queremos e não deixamos que nenhum time se cresça às custas do outro. Então tem um número mínimo, o máximo de transferência, que é só dois atletas que uma equipe pode perder numa fase de transferência. Tá? Então, no mês de janeiro, uma equipe pode perder no máximo 2 atletas do elenco. Por que esse pensamento? Toda equipe tem a obrigação de ter uma equipe de base. E ela tem que fazer com que o esporte fomente da base. E não que ela cresça ou ela surja às custas de uma outra equipe. Entendeu? Então, assim, nós já estamos há um bom tempo no FA Nacional, eu já presenciei muitas equipes que se acabaram porque chegou uma outra equipe, ou porque tem dinheiro, ou porque tem uma estrutura melhor, e ela rouba, convida, né, de uma certa forma, os atletas dessa segunda equipe, e essa equipe que está crescendo, ela não cresce. Eu costumo dar como modelo o Campeonato Espanhol de futebol, onde você tem o Real Madrid, o Barcelona e agora o Atlético de Madrid. E os outros times são só os outros times. Quando eles se destacam, tem alguns jogadores que são bons, o Real Madrid e o Barcelona vão encontrar. E aquela equipe nunca consegue ter um grupo sólido para tentar um dia almejar ser campeão. Então, para isso não acontecer, a STFL ela criou um regulamento interno que bloqueia esse tipo de coisa. Então, tem transferência? Tem. Mas tem um limite. E uma equipe não pode perder mais do que 2 jogadores. Dependendo desses 2 jogadores, faz uma diferença violenta dentro da equipe. Então, por isso que tem essa regularização dentro desse código disciplinar que nós criamos. Deu para explicar? Não vai acabar sendo troca, né? São 2, vai ser uma combinação. Então, não é nem troca, porque o que acontece? Justamente para não ficar tão fácil, a Liga estipulou que tem uma taxa de transferência, que é paga para a Liga. Tá? Não é, mas eu posso explicar para vocês, não é um dinheiro
da transferência do atleta, porque os atletas eles não são pagos, eles não tem nada a ver com o atleta. Se um clube desejar que um outro atleta junto com vocês transferido para ele, a liga cobra por essa transferência com dinheiro, que é justamente para tentar inibir que o clube perca aquele atleta. Entendeu? Então, assim, no final o dinheiro fica com todo mundo. Por quê? Para quem não sabe, o dinheiro da liga, todo ingresso vendido no estádio vai para a liga. E todo o dinheiro de todos os ingressos, de todos os jogos, são feitos, o dinheiro arrecadado é utilizado para o pagamento do fechamento do campeonato, da STFL. Isso já foi o que a gente iniciou no ano passado e é o que vai continuar para sempre. Então, assim, essa taxa de transferência o clube perde, mas na realidade não perde. Esse dinheiro vai para a caixa da liga e é para pagar ambulância, enfim, juiz, estádio, todo o custo que a gente tem para montar um evento como esse e muito mais. Beleza, ó, pessoal, já que o Júnior está aqui à disposição, vamos então acionar agora a imprensa, aqueles que querem fazer qualquer questionamento, tanto para os representantes das equipes, quanto para o Júnior que está aqui representando a Liga. Eu vou me dirigir até vocês, pedir a palavra e quem quiser falar, o menor listinho, o Serginho Groisman, me deslocando. Quem quiser falar, por favor, você falou o nome e a mídia, né? Alguém tem alguma pergunta, por gentileza? Paulo Mancha? Pois não. Paulo Mancha, canais em ESPN. Não vou aliviar pra vocês não, tá? Só se não é segredo mesmo que eu sou amigo do Trigo, Diego Perico, da Moca também. Eu sou de Piranga, eu sou bem da Moca, o Storm tem um amigão que é o Danilo Zita. Mas vou fazer uma pergunta bem chata para vocês, bem desagradável. Muito legal essa que a STF está fazendo, mas na verdade são duas perguntas. A gente viu nos torneios nacionais no ano passado, os torneios nacionais e os torneios do Nordeste, jogos aí de 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas. E em São Paulo, a gente teve um público de 300 pessoas, 400 pessoas. Então a primeira pergunta é, o que vocês estão fazendo? Você falou que o jogo é o motivo do evento. O evento é o que vocês estão focando. Então o que vocês vão fazer para que o evento tenha mais do que 300, 400 pessoas? E a segunda pergunta, que é a mais chata, vocês vão ficar bravos comigo. Nós estamos vendo aí Santos, Corinthians, Lusa, Palmeiras. Vocês estão convidando o pessoal para ir ver Corinthians e Palmeiras. Eu conheço o público do futebol americano, eu sei que é um público familiar, mas nós temos aí marcas que envolvem torcidas grandes. Qual é a providência que vocês estão tomando para evitar que aconteça alguma coisa do tipo briga de torcida, torcedor que não é do futebol americano, não tem a cultura do futebol americano, vá lá e leve para o futebol americano o tipo de problema que a gente vê no futebol na bola redonda? Essas duas perguntas. Boa noite, Mancha. Meu nome é Renato, eu sou um dos gestores dos eventos da STFL. Respondendo a sua primeira pergunta, diferentemente dos outros campeonatos, os estados de São Paulo concorrem muito com diversos outros entretenimentos e principalmente o próprio futebol. Então a gente, ano passado principalmente, a gente errou muito nas datas pela velocidade que a gente criou o campeonato. Esse ano a gente teve 7 meses de preparação, com datas melhores. Além disso, a gente encontra muita resistência da própria mídia, porque em São Paulo muito se fala de futebol e pouco se fala de outros esportes. E a STFL está aqui querendo mostrar uma qualidade de evento, uma qualidade de trabalho, para poder mostrar que também existe futebol americano em São Paulo e de uma qualidade boa para assistir. Eu organizei 10 jogos no Canindé ano passado e de todos os jogos eu nunca vi alguém que foi assistir, independente de torcer para time A ou B, sair de lá falando que é um evento ruim. Então, assim, isso aí, todas as pessoas que já foram retornam. Então, eu acho que a gente está criando uma cultura e para encher o estádio em São Paulo, óbvio, é mais difícil, tem investimento em mídia e é o que esse STFL está fazendo a partir desse ano. A gente está colocando dinheiro e é o dinheiro que vai acabar trazendo mais pessoas, tornar o público da NFL, que é muito grande, conhecer que existe futebol americano nacional e principalmente existe esse STFL aqui em São Paulo. Sua pergunta número 2, que é a mais complicada.
Como gestor de evento, eu opto pela segurança particular. Eu não gosto, não é questão de gostar. Eu prefiro trazer a segurança particular. Esse ano eu estou trazendo um chefe de segurança, que é o tenente Healing. Ele faz parte da corporação da Polícia Militar. Ele já foi tenente da rota, ele tem os cursos de eventos e tudo mais. E ele, junto com os nossos seguranças, que já trabalham, são instruídos, fazem toda a parte de segurança. Claro, você vai investir em mídia capaz de vir torcida organizada? Sim, o futebol americano é proibido torcida organizada. Nossa torcida é mista, é torcida única, e qualquer coisa que aconteça no estádio que não seja nos conformes do futebol americano, a gente vai remover o torcedor da arquibancada. Qualquer foco de desavença dentro da torcida, a gente já tem os seguranças para tirar os torcedores do estádio. A gente gostaria até de chegar no padrão nos Estados Unidos, não pode fumar, não pode ficar na linha de rota de fuga, caso tenha algum acidente. A gente está tomando vários cuidados. O Perry também fez um grande evento lá na Rua Javari. A gente seguindo o Estatuto do Torcedor, a gente está tentando minimizar o mínimo, não só os problemas de briga no estádio, mas também fora do estádio, entendeu? Beleza. Ô Júnior, quiser se deslocar aqui para o seu setor, fica à vontade, viu? Vamos lá, mas fala, garoto. Eu quero que o Zé Renato pergunte. Antes do Renato. Obrigado. Bom, antes do Renato, boa noite a todos. J. Alves do STI Sport. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente a não só a bandeiras de futebol, mas qual a dificuldade que vocês estão tendo em aceitação dos clubes em ceder os terrenos, no caso os campos, né, para que as equipes possam jogar. Na verdade, no Corinthians a gente não tem problema nenhum com o campo para treinamento. A gente tem um estádio lá que é o Alfredo Schuring, conhecido como Fazendinha, mas felizmente ou infelizmente a prioridade são as categorias de base do soccer. Então a gente não consegue jogar na Fazendinha, mas a gente tem hoje Canindé, Anacleto Campanella, Rua Javari. Então o Corinthians talvez hoje seja um dos poucos times que não tem casa ainda. Mas se no soccer a gente passou 100 anos sem casa, porque no futebol americano a gente não pode ficar mais uns 10, 15 anos? Igor, fala do Moisés do Carelli, que acho que é a estreia mais... O Moisés do Carelli, a gente, em cima da hora, a gente está negociando. O que acontece e mais atrapalha é o calendário junto do soccer. Então a gente tinha uma rodada de 26 de março, que era em Campinas, e a gente mudou para o fim de abril, que vai ser o intervalo entre o Paulista e o Brasileiro, onde o estádio vai estar vago. Por isso que a gente vai conseguir fazer a estreia lá no Moisés. Igor, eu agora, tudo bem? Eu queria saber sobre patrocínio e cotas, assim, né? Como funciona para as empresas chegarem, quanto vocês precisam, quanto é importante isso de relógio, o máximo possível. Mas hoje qual o orçamento que vocês trabalham e qual o plano de hoje chegar? Primeiramente, uma satisfação ter a ESPN aqui, ter você aqui, Renato. A gente está gostando de ver esse relacionamento da imprensa brasileira com o futebol americano no Brasil. Nós temos como patrocinador master a Landmark Náutica. O patrocínio deles não veio em dinheiro, o patrocínio deles veio numa lancha que custa R$70 mil, ok? Quem quiser comprar a lancha vai nos ajudar a financiar o campeonato, porque a gente ainda não conseguiu vender. Então, a Landmark é nosso patrocinador master e a gente, lógico que precisa de dinheiro. A SPFL custa em torno de R$250 mil para fazer. E a gente tem que pagar isso com venda de ingressos, e nós temos os outros patrocinadores de apoio, né, cada um com uma cota. A gente espera assim em breve ter grandes patrocínios, mas a gente sabe que nós somos muito novos ainda como esporte, temos 10 anos, então a gente está aí na corrida atrás dos grandes patrocinadores. Não que a Landmark não seja, a gente agradece demais a Landmark. Falando um pouco disso que você perguntou agora, eu até costumo dizer que é o seguinte: para a gente conseguir crescer com o esporte, a gente precisa de vocês. E eu tenho uma experiência lá em Santos, que eu já tentei várias vezes
conseguir com que a imprensa aberta cubra vários eventos. E a imprensa aberta, ela não cobre. A não ser que você já matou alguém, morreu alguém e tal, aí vai em prontidão. Mas é muito difícil você conseguir com que as imprensas abertas vá no evento e faça com que apareça o evento. Se não aparecer o evento, não tem patrocinador. O patrocinador ele só vai se aparecer o evento. E aí a imprensa fala, não, mas eu preciso de alguém que banque para aparecer. Eu tenho certeza que todos os canais televisivos e qualquer outro tipo de imprensa precisa também custear os seus custos. Então com isso eles precisam também de anunciantes. E nada mais é do que o quê? Eu até brinco, falo, fica difícil porque ninguém cede. Na minha opinião, quem tem que ceder é a imprensa. Porque se a gente tiver dinheiro com um patrocinador grande dentro, a gente vai, paga e compra o horário na TV. Nós não temos isso. Só que para ter um cara que pague, para a gente conseguir ter um horário na TV, a gente precisa aparecer na TV. Como é que eu convenço o cara a aparecer na TV se a gente não aparece? Entendeu? Então, assim, o correto seria o quê? Que a gente aparecesse primeiro na TV, a gente teria um material para apresentar para esse patrocinador, para os grandes, e falar, ó, a gente aparece, está aqui. Entendeu? Então, assim, na minha cabeça, quem tem que ceder primeiro é a imprensa. Não precisa estar com grandes coberturas, mas sempre colocando, sempre aparecendo, sempre dando um pouquinho do esporte, que é o que o Renato falou e o que o Trico falou. A imprensa, não é só no São Paulo, no estado de São Paulo, é no país todo, o foco é muito futebol, soccer, né? E todos os outros esportes acabam ficando carentes. Nos Estados Unidos a NFL é numa data específica e os outros esportes são em outra data específica. Vocês sabem disso, ESPN, de propósito, que é para um esporte não encobrir o outro, entendeu? Naquele período, e o patrocinador agora não está nisso e está naquele. Entendeu? Então, assim, o futebol no Brasil ele toma tudo, porque ele fica o ano inteiro de campeonato. Entendeu? Então, assim, infelizmente é dessa forma, a gente não tem como mudar isso. O que a gente pode ter é a imprensa, vocês mesmos que estão aqui, dando essa força e publicando, e colocando uma nota e está sempre divulgando. Que aí eu acho que é um crescimento natural, entendeu? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, consegui. Depois a gente fala. Eu quero só complementar. Hoje o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é um pouquinho inverso. A gente está criando motivo para vocês irem cumprir. Então eu acho que é o que a gente vai fazer no campeonato. A gente vai criar motivo para ter cobertura. Evento bem feito, não é só jogo, atrair o público. Então começa hoje, eu tenho certeza que a gente vai atrair mais público e atrair a imprensa nos próximos jogos. Eu acho até que a gente está bem, é só o segundo ano. Mais perguntas? Vamos lá, ali o... Deixa eu ir ali. Só um minutinho, com licença. Fala, garoto. Olá, tudo bom? Boa noite para todos que estão aí na mesa. Minha pergunta vai para o Diego Ferrini. Como é, logo no primeiro ano, né, do Destroyers, participar do campeonato e enfrentar todos os times que já estão mais tempo e ter mais experiência na liga? Na verdade, para a gente está sendo um sonho, né? Quando a gente decidiu montar o Moca, a gente sabia o desafio e o que a gente queria. E hoje, para a gente estar aqui, mérito do que a gente construiu nesse ano. O Moca hoje é uma equipe que tem uma administração responsável. Ela só não é profissional porque a gente não ganha, mas ela tem toda a gestão como uma empresa. A gente aplica processos de empresa dentro do Moca. A gente tem um gerenciamento empresarial dentro do Moca. Isso é resultado. E aí a gente acaba, obviamente, tendo um back-office forte, a gente consegue andar um pouco mais rápido. Mas as dificuldades são as mesmas de time de um ano. A gente também dá cabeçada, a gente também erra, a gente também liga para os demais que estão aqui na bancada. O Generoso sabe disso. Fui em São Bernardo nos primeiros dias de Moca falar com ele, para tentar entender como que eu fazia, como que eu segurava o atleta, como que eu pegava o atleta, como que eu fazia. Assim, então, sabia. Ninguém do time sabia, ninguém da diretoria sabia. Então a gente foi, e acho que o importante é a humildade. A gente busca muito isso, com os pés no chão. Eu não quero ser maior que ninguém aqui, acho que a gente quer fazer o esporte ser maior que todo mundo.
Legal, Diego. Olha, só rápido um registro que eles falaram da divulgação. Trigo? Deixa eu só falar um minutinho. Valeu, Trigo. Aqui tem um palmeirense que já soube o que é ganhar do Palmeiras e está super feliz, entendeu? Ganhou agora no final de semana. E eu só queria complementar ao Wilson, marca de bola que está aqui, que está no nosso backdrop. Ela entrou com 100 bolas, 10 bolas para cada time. Então esses são os apoios e patrocínios que a gente tem. A Combine, que dá suplemento alimentar para os jogadores. A gente está esperando o Lager Shop aí também crescer, para a gente ter equipamentos aí apoiando a gente. Enfim, é dessa forma que a gente cresce. Eu sou palmeirense e eu falei para ele que ganhar do Corinthians deve ser muito melhor. Segura, tá? Só falando assim da divulgação de outros esportes, né? Eu tenho a experiência de narrar remo também. Tive o privilégio de narrar na Olimpíada e na Paralimpíada, contratado pelo Comitê Olímpico. Mas eu comecei narrando remo em 2014. Um amigo meu era o presidente da Federação Paulista de Remo, Thiago Clemente. E ele falou, pô Luiz, preciso ir lá na USP, cara, tem uns torneios, eu preciso dar uma levantada, preciso de um narrador, tal, para tentar fazer um esquema, para motivar, dar uma alegria, tal. Eu falei, vamos lá, Thiagão. Pô, não tenho recurso. Eu falei, não, vamos na banda, nós somos parceiros. Cheguei lá, tinha um microfone com fio desencapado e uma caixa de som do tamanho, só aqui, um quadrado. Vamos aí, vamos. Fiquei lá na chegada. A raia tem 2 quilômetros. Então, partia o barco lá do início, eu nem sabia o que estava acontecendo na prova. Né? Aí quando chegava nos últimos 100 metros, opa, tá lá, em primeiro tal, não sei o quê. Sabe quantas pessoas tinham acompanhando a minha narração em loco? 4. Eu narrei para 4 pessoas. Mas parecia que era a final olímpica, né, cara? Porque o narrador tem que impulsionar. Depois, começaram a aparecer 8, 10, 12. A gente fechou a última regata de 2014 com mais de 110 pessoas. Né? Por quê? Porque o pessoal acabou, oh, que legal, tem uma coisa diferente. Tá? É a mesma coisa aqui, tem que aparecer. Né? Você tem algumas matérias esporádicas, tal do futebol americano na televisão. Algumas até, eu vou me permitir dizer que até aquele jogo, inclusive que eu falei lá do Corinthians e do Jundiaí, a matéria foi legal cobrir, mas foi com um tom meio de deboche, falando que cada um tem o Super Bowl que merece, com a Katy Perry cover que a gente teve lá e tal. Enfim, então isso não é legal. Eu agradeço demais também a ESPN, que a Paloma ontem atendeu e logo de prontidão colocou para fazer uma matéria, isso é muito importante, mas assim, tem que começar devagar. É que tem muita gente que está cansada, porque está há muito tempo batalhando, mas os caras continuam, seguem firmes aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Laura Miller? Pergunta para Laura Miller? Tá, Laura Miller. Deixa eu ir lá. Só levanta a mão de novo, por favor. Aí. Opa! Passar aqui na frente. Lá vai, irmão. Vamos lá. Fala, garoto. Boa noite, senhores. A minha pergunta é, por ter acompanhado como está essa evolução do futebol americano no Brasil e dessa ideia de profissionalização da organização do evento. Eu vi o pessoal da BFA falando sobre a importância de ter uma melhora da imagem do jogo em si e vocês acompanhando, levando essa ideia também de uma da imagem do jogo em si. Eu queria saber quais são as intervenções para se fazer um game day mesmo, assim, transformar o evento em 30 eventos, já que vocês vão ter grandes estádios para poder fazer esses eventos. Sério? Liga, tá ligado?